Fechou, meus amigos? Enfim, temos os 16 times classificados para as oitavas de final da UEFA Champions League. E são eles, no pote 1, Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid e Real Sociedad. No pote 2, Copenhagen, Inter de Milão, Lazio, Leipzig, Napoli, PSV, PSG, que inclusive se meteu numa confusão bem interessante, e o time do Porto. Mas antes da gente antever qualquer coisa sobre as oitavas de final, o sorteio acontece na segunda-feira, vamos falar um pouquinho do que foi essa última rodada, começando com o grupo do Paris Saint-Germain, o grupo da morte, e que reservou realmente muitas surpresas. Hoje a gente teve o Borussia Dortmund empatando com o PSG no Signal Iduna Park, na Muralha Amarela. Resultado que era bom para os dois times. O Dortmund já estava classificado e jogava pela liderança. O empate dava a liderança ao Dortmund. E o PSG jogava pela classificação. Poderia ficar até na lanterna do grupo. Mas esse jogo foi bem interessante. Particularmente eu assisti ele. Foi um jogão bem movimentado, bem intenso. Um Borussia Dortmund que jogou para vencer por boa parte do tempo, assim como o PSG, ambos buscando o jogo, buscando as melhores jogadas ofensivas, pressionando um ao outro. Foi um jogo que teve um nível de trocação interessante, um PSG até com mais posse, mas em alguns momentos faltando uma organização, faltando um passe melhor no terço final. E no Dortmund também, um nível de desempenho bem competente, eu diria, bem competitivo também do Dortmund, que é um time que surpreende a mim por ter ficado na primeira colocação. Eu imaginava que o Dortmund nem se classificar iria, mas acaba na liderança com méritos, numa primeira colocação que cai como uma luva para o Dortmund, se livrando de um confronto contra um time que vem do pote 1, se colocando numa situação bem interessante para quem sabe buscar as quartas de final. Hoje jogou bem e no final do jogo o Dortmund parecia querer mais a vitória do que o próprio PSG, mesmo precisando menos. Você viu, por exemplo, a torcida do Dortmund vaiando ali nos minutos finais do jogo, a postura do PSG em campo. O PSG, a partir ali dos 85 minutos, estava muito nítido que eles já sabiam do resultado, até em campo. Os jogadores já sabiam do resultado que o Milan estava fazendo contra o Newcastle, e o próprio treinador, o Luiz Henrique, pedia para os jogadores já começarem a segurar um pouco mais o ímpeto. Você vê as reações dos jogadores em campo também, e o PSG foi deixando de, não vou me expor tanto, não preciso tanto disso aqui, já que estou me classificando. Lembrando que se o PSG vencesse o Dortmund, ele iria para a liderança. Mas isso a longo prazo pode ter um nível de cobrança muito grande para o PSG. O sorteio acontece na segunda-feira e o PSG vai enfrentar um time do pote 1. O PSG pode pegar o Manchester City, o Bayern, o Arsenal, o Real Madrid. Ou seja, desses 4 que eu citei, 3 são os principais favoritos e o Arsenal é o 4º, provavelmente, na lista. Então ele corre o risco de pegar um dos favoritos e um dos times mais fortes já nas oitavas de final. É um risco que o PSG acabou tendo que correr, mas poderia ser bem pior, né? Porque se a gente lembrar na última rodada, o PSG tem aquele pênalti extremamente polêmico contra o Newcastle, que salvou o PSG, que fez com que o Mbappé fizesse o gol, empatasse e colocasse o PSG na briga, porque senão poderia estar até fora da Champions nesse momento. O PSG evitou o pior, mas poderia, nas circunstâncias, buscar algo bem mais confortável diante do cenário, acaba evitando o pior e não está tão mal até que vem um sorteio. O PSG costuma ter sorteios complicados e a gente só vai saber se a decisão vai ter uma cobrança muito grande na segunda-feira. Mas no todo, classificado, é aguardar para ver o que o Mbappé e companhia vão fazer. No outro jogo do grupo, como eu disse, o Milan atrapalhou o sonho do Newcastle, venceu por 2-1 em plena Inglaterra, de virada no segundo tempo, a virada do Milan para cima do Newcastle. O Newcastle que teve uma campanha bem interessante, iniciou muito bem, venceu e goleou o PSG, teve bons jogos contra Dortmund, contra Milan, e acabou ficando a impressão de que o Newcastle merecia sorte melhor. Foi praticamente assaltado pelo PSG no último jogo, com um pênalti que fez com que o PSG buscasse o empate, que é um pênalti muito polêmico, um pênalti que não era para ser marcado, e de quebra acaba sofrendo a virada, mais cruel ainda, porque em algum momento o Newcastle estava classificado. E no mesmo jogo ele sai de classificado para a lanterna, porque o Milan ultrapassa na tabela. O grupo fica da seguinte maneira: Borussia Dortmund em primeiro com 11 pontos, segundo o PSG com 8, terceiro Milan com 8, vai para a Europa League o Milan, Borussia e PSG classificados, e o Newcastle lanterna com 5 pontos, fora de qualquer competição europeia. Vida difícil para o Newcastle, chegou tão perto e não conseguiu nada.
Seguindo agora para o grupo E, que a gente pulou por conta do grupo mais polêmico e comentado, né? Mas vamos voltar a falar de agora. Atlético de Madrid, que venceu a Lazio por 2-0, com gols de Griezmann e Samuel Lino, que são pilares desse time do Simeone na temporada. Um time mais ofensivo, um time mais criativo, que também mantém uma consistência defensiva, característica do Simeone, mas que aceita jogar mais e se propõe a jogar mais futebol, o que é extremamente positivo e tem sido também em resultados. O Atlético consegue a classificação como líder, o Griezmann, um dos artilheiros da Champions na edição, com 5 gols em 6 jogos, faz mais um na partida de hoje, o primeiro para abrir o placar, está a um gol de se tornar o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid, isso é extremamente relevante, a um gol de Luiz Aragonês, e o Samuel Lino também, um cara que joga pela ala esquerda, extremamente competente taticamente, ajuda defensivamente, apoia ofensivamente, completa muito bem ali com o Morata, o trio de melhores jogadores do Atlético na temporada. O Atlético, que com essa vitória, carimba de vez a liderança, já que os dois já estavam classificados, mas a Lazio poderia galgar a liderança, o que não conseguiu no Civitas Metropolitano. No outro jogo do grupo, a gente teve o Celtic vencendo por 2-1 o Feyenoord, o que não importa muito, sinceramente, porque ambos já estavam desclassificados e o Celtic também não tinha mais chance de buscar a vaga na Europa League. A vaga já era do Feyenoord, mesmo com a derrota. Obviamente manteve. O Celtic amarga uma quarta colocação. O grupo fica com o primeiro Atlético com 14, segundo Lazio com 10, terceiro Feyenoord com 6 e o quarto Lanterna o Celtic com 4 pontos. Seguindo para o grupo do City, um grupo que teve jogos interessantes hoje. O City venceu por 3-2 o Estrela Vermelha, fora de casa. Um City já pensando em Mundial de Clubes. Muitos jogadores reservas, inclusive jovens fazendo gols. Começando como titulares, Oscar Bob, a nova promessa norueguesa, já citada há algum tempo, deixou o seu primeiro gol na Champions League. E o Mika Hamilton, que eu particularmente não tinha ouvido falar do Mika Hamilton. E pesquisei um pouco mais, ele foi em 2017 gandula do Guardiola. Então, 6 anos depois, ele está com 20 e faz um primeiro gol em Champions na carreira. Um City que vence por 3-2, uma característica bem City, 69% de posse de bola. Boas chances claras, mas foi incomodado pela Estrela Vermelha, mostrando mais uma vez algumas vulnerabilidades defensivas que a gente já comentou aqui no canal, mas também muito mexido também na defesa, não dava para se julgar completamente o City. Classificado, já estava líder e agora só fez manter o 100% com a vitória na Sérvia. City e Real Madrid foram os únicos dois times 100% nessa edição de fase de grupos da Champions. No outro jogo do grupo, o já classificado Leipzig venceu o Young Boys por 2-1, um jogo que se resumiu em 5 minutos. Aos 51, o Sesco faz o primeiro, o Colley empata para o Young Boys aos 53 e o Forsberg aos 56 faz o gol da vitória do Leipzig. Já estava classificado, não tinha muito o que fazer. O Young Boys, mesmo com a derrota, foi para a Europa League. O grupo se manteve com o primeiro, o City com 18 pontos, segundo o Leipzig com 12, terceiro Young Boys com 4 e o quarto lugar, o Estrela Vermelha com 1 ponto. O grupo H, o grupo do Barcelona, que perdeu para o Royal Antwerp, termina a fase de grupos de uma maneira estranha, eu diria, o Barcelona, porque a gente sabia que ele já estava classificado, a gente sabia que ele já era líder. Até aí tudo bem. Só que ainda assim, mesmo que com jogadores reservas atuando, o que foi o caso, a gente teve, por exemplo, o Guiu entrando e fazendo gol, que seria do possível empate contra o Real Antwerp. A gente teve o Hector Forte, que tem 16 anos na lateral direita, um time bem mexido mesmo. Mas perder para o Real Antwerp é meio que injustificável, mostra uma fragilidade, uma inconstância do Barcelona na temporada. É um time de meninos, atuou com muitas reservas o Barcelona, mas o Antwerp também é, e o time titular é infinitamente pior tecnicamente, e vence com 2 gols de 2 meninos, também, porque a gente tem o gol do Victor Jensen, que é o cara mais experiente, mas o primeiro é do Arthur Vermeeren, que é um volante de 18 anos, e o segundo, o terceiro gol no caso, o gol do Ilene Kena, atacante francês, que tem 17, se não me engano, e fez o gol da vitória. O Barcelona chegou a estar perdendo por 2-1, o Guiu empata aos 91, aos 92 o Ilene Kena faz o gol da vitória, para deixar uma marquinha especial do Royal Antwerp na fase de grupos, que já estava eliminado, não tinha muito o que fazer, só para manchar mais um pouquinho essa campanha do Barcelona, que ainda líder, permaneceu como líder, porque foi melhor no confronto direto contra o Porto, mas não dá uma força muito grande para o Barcelona nas oitavas de final, mas tem muito tempo daqui para lá. No outro jogo do grupo, o Porto ganhou por 5-3 do Shakhtar. A gente teve 8 jogos hoje, 31 gols. Esse jogo foi bem importante
nessa média, diga-se de passagem. 5-3, 2 gols do Galeno, destaque o brasileiro. Um Porto que também era mais time, foi mais consistente durante a fase de grupos, mas era um jogo que valia a vaga. Porto vencendo, conseguiu a classificação com a segunda colocação. Vai para o pote 2, eu acho que também não é um time que deva buscar muita coisa mais para frente no mata-mata da Champions, mas termina o grupo. O primeiro, o Barcelona com 12 pontos, empatado em pontos com o classificado Porto também com 12. Shakhtar em terceiro com 9, vai para a Europa League. E o Antuérpia com apenas 3 pontos conquistados contra o Barcelona. Uma história interessante para o time da Bélgica. No todo, pessoal, a gente tem um cenário de oitavas de final com times bem interessantes. Eu já disse para vocês que acho que os favoritos à edição da Champions são City, Bayern e Real Madrid. Nessa ordem, eu diria até. E correm por fora ali o Arsenal. Já fica mais restrito para outros times que querem chegar, como Atlético de Madrid, PSG e a Inter de Milão, quem sabe, dependendo do caminho. Mas é tudo muito subjetivo. Eu acho que o título não vai escapar de City, Bayern e Real Madrid. Me surpreenderia muito caso fosse. A gente vai falar um pouquinho mais da expectativa para as oitavas depois do sorteio, porque o sorteio pode definir muita coisa. Por exemplo, se o PSG pega um Bayern, eu acho que ele já cai nas oitavas. Se pega o City, também. Então pode ser que encurte o caminho de algumas pessoas na Champions. Então a gente vai deixar para análise na segunda-feira, onde vai acontecer o sorteio. Até lá. Me despeço. Muito obrigado a você que assistiu. Valeu, tamo junto. Até o próximo e tchau.